Os detalhes da origem da vida são desconhecidos e diversas teorias foram estabelecidas para tentar explicar como que ela surgiu. Sugere-se que os componentes orgânicos chegaram à Terra a partir do espaço, enquanto também se discute que ele se originou aqui na Terra. Estudos e debates científicos ao longo de várias décadas têm se dedicado a esse assunto. Dentre as diversas teorias, existe a ideia de que a vida se originou a partir de uma terra-prima que veio do espaço. Essa vida estava abrigada em meteoritos, cometas, que se chocaram com a Terra primitiva. Já foi estabelecido que fragmentos de rochas podem ser ejetados de superfícies planetárias como resultado da colisão de asteroides e cometas. No entanto, que essas rochas teriam o potencial de abrigar micro-organismos e de entregá-los de forma viável a outro corpo planetário. Meteoritos lunares e marcianos evidenciam que o processo de transferência de rochas vem acontecendo ao longo da história do sistema solar. Olá, meu aluno. A panspermia ela é definida como a hipótese que discute a possibilidade de que a vida, seja ela microbiana ou não, seja distribuída pelo universo de forma natural ou artificial, através de fragmentos, de corpos de origem planetária ou lunar. A panspermia, ela em suas várias formas procura explorar o problema da propagação e a dispersão da vida em um contexto cósmico, sem com que isso necessariamente ela venha discutir a difícil questão que é a origem da vida. Ela sugere que a vida não necessariamente surgiu uma única vez, mas a vida tendo iniciado, ela pode se espalhar e pode se desenvolver em locais que são adequados e propícios a isso. Ainda mais, a panspermia ela busca conhecer as propriedades da vida na Terra. Em particular, a da vida bacteriana, E ela tenta analisar a viabilidade de uma viagem de um organismo vivo de um local astronômico para o outro, As evidências da ejeção de material de superfícies planetárias, e a evolução da dinâmica orbital desses fragmentos, como por exemplo cometas e meteoritos, assim como a sobrevivência e a chegada a outro corpo celeste, são as bases de estudo da panspermia interplanetária e interestelar para tentar explicar assim a origem da vida de uma ótica mais cósmica. Vamos se basear em algumas pesquisas que tentam provar essa teoria aí, que é tão conspiratória assim, Vamos entender o que é um meteorito primeiro, Meteorito ele pode ter 3 definições, tá? A primeira definição diz ao fenômeno que ocorre quando um corpo entra na atmosfera terrestre e deixa um rastro luminoso, que é provocado pelo atrito. E aí ele é chamado de meteoro, A segunda definição diz a respeito do objeto sólido que atingiu a superfície da Terra, ao qual esse é chamado de meteorito. E a terceira definição diz que tanto o meteorito quanto o meteoro, antes de entrar na atmosfera da Terra, ou de qualquer outro planeta, ele é chamado de meteoroide. Então, essa é um pouquinho da definição de meteorito, e a gente vai tentar entender como que os caras provam que a vida veio desses caras, que esses caras que trouxeram a vida ou os elementos básicos da vida para o nosso planeta. Os cientistas dizem que esses meteoritos eles entregaram um material pré-biótico nos planetas em que eles adentraram, O que seria esse material pré-biótico? É o material que vai dar origem à vida, Um dos meteoritos mais conhecidos aí, pelos cientistas, é chamado de Allan Hills, Esse meteorito ele conteria alguma estrutura microscópica que lembrava pequenas nanobactérias terrestres.
E aí eles foram estudando e chegaram à conclusão de que essa estrutura ela poderia ser formada por processos abióticos, né, que não têm vida, porém por moléculas orgânicas. E aí eles encontraram sinais de um cristal de magnetita, né, nesse meteoro. De repente perceberam que na Terra algumas bactérias da água e do solo produziam esse mesmo mineral que tinha no meteoro, né? A magnetita, esse cristal de magnetita. Então, porém, mesmo assim, alguns outros cientistas argumentavam que a magnetita poderia ser produzida em laboratório artificialmente. Ou seja, tem cientista que não acredita nisso, e aí eles propuseram que essa magnetita não veio desse meteorito. Ela poderia ser produzida no laboratório, jogada aí no solo, e aí as bactérias poderiam ter englobado essa magnetita, e conforme ela vai se reproduzindo, ela vai produzindo essa magnetita. Então existem controvérsias, tá? Mas continuando esse estudo dos meteoritos, veja o que eu tenho mais aqui para vocês. Tem um cientista italiano, De Argenio, e aí ele com seus colaboradores, né, afirmaram que eles encontraram bactérias vivas dentro de uma amostra de um meteorito que estava no Museu Real de Mineralogia de Nápoles, né, da Universidade de Nápoles. Na pesquisa, foram encontradas bactérias que são relacionadas ao tipo de bacilos, né? Bacilos subtilis e bacilos pulmilis. E aí, esses bacilos apareceram de uma forma diferenciada, né? As idades foram estimadas em mais ou menos 4,5 bilhões de anos. A idade da Terra, né, cientificamente falando. Porém, outros cientistas, né, colocaram em controvérsias, né, de que as bactérias que foram encontradas pela contaminação devido ao tempo que elas ficaram expostas no museu. E aí, em 2008, foi publicado, né, que foi descoberto nucleobases, né, extraterrestres nesse meteorito. Então esse meteorito tinha pedaços de nucleotídeo, de DNA, vamos dizer assim, né? E esse meteorito que foi encontrado, esses nucleotídeos, né, é chamado meteorito Murchison. E aí no trabalho dos cientistas sobre esse meteorito foram encontrados xantina, né, nucleobases de RNA e uracila, que é uma moléculazinha que está no RNA dos seres vivos, né? Aí o estudo mostrou que esses compostos são de origem extraterrestre e que não houve contaminação aqui na Terra. Então eles vieram realmente de lá, né, segundo esses estudos, né? E aí esses componentes, eles forneceram prova de que a vida na Terra pode ter surgido pelo processo de panspermia. Ou seja, algum meteorito pode ter trago, né, esse pedaço de material genético para cá, e esse material genético começou a se misturar com os outros e foram dando origem às primeiras formas de vida que aqui existem. Olha só essa informação, turma. Um pouquinho mais recente, em 2011, né, estudos com meteoritos encontrados aqui na Terra revelaram um conjunto grande de compostos orgânicos e de origem extraterrestre, né? Vários cientistas estudaram em torno de 12 meteoritos, e nesses meteoritos foram encontrados alguns elementos químicos, né, que estão na formação do nosso DNA, a guanina, né, a adenina e outros componentes aí que são fundamentais, aí, como eu já falei, para a formação do nosso DNA. Desses 12 meteoritos, né, 9 deles foram recuperados da Antártida, né? E aí a extração do ácido base, né, dos condrócitos, né, mostraram a formação de coacervados. Você já estudou o que são os coacervados, né? Que é aquele aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água, né? E que esses caras, né, são de suma importância para a química pré-biótica, né? Esses caras são os precursores da vida aí. Ou seja, né, para vocês entenderem o que eu quis dizer aqui, em 2011 encontraram os produtos que até então deram origem a esses coacervados. E aí, extraindo células de animais, descobriram esse mesmo produto que estavam em meteoros. Então tem muitas evidências de que a vida veio do espaço, né? É uma teoria que se mostra muito forte no meio científico, a teoria da panspermia cósmica. Então, meu aluno, minha aluna, resumindo assim para vocês, né?
o que é a panspermia cósmica, né? Eu já mostrei vários experimentos científicos que podem comprovar ou não essas evidências, né? Ou buscam comprovar essas evidências, né? A panspermia cósmica é uma palavra grega que se traduz literalmente como semente em todos os lugares, né? Panspermia, na verdade, né? Então, panspermia significa semente em todos os lugares. Panspermia cósmica, sementes no espaço, né? No cosmo, né? A hipótese da panspermia, ela afirma que essas sementes da vida existem em todo o universo. E ela pode ser propagada, né, através do espaço a partir de um local para outro, né? Quem ia fazer o transporte são os meteoros, cometas, meteoritos e por aí vai. Alguns acreditam que a vida na Terra pode ser originada através dessas sementes, né? Então, essa teoria, ela transfere a matéria e, consequentemente, os micro-organismos do espaço para o nosso planeta. Tá? Não é a teoria mais aceita, tem pessoas que não acreditam, né? Mas é uma teoria que está ganhando muita notoriedade aí no meio científico. É uma teoria que vai surpreender bastante gente aí. Né? E você? Você acredita que a vida veio do espaço? Você acredita? Não quer dizer que você é um extraterrestre, tá, gente? Quer dizer que moléculas orgânicas que estão no seu corpo também existem no espaço, tá? Bom, gente, essa foi a nossa aula de panspermia cósmica. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, sentido interesse pelo assunto, né? Pesquisa mais, estuda um pouquinho mais. É um assunto muito interessante, né, do ponto de vista de como que a vida se formou, né? E eu espero vocês numa próxima aula.